Então, galerinha do quinto ano, a nossa revisão de agora é de língua portuguesa. Nós vamos passar alguns slides revisando aqueles assuntos que nós tratamos no capítulo 1 e no capítulo 2 da nossa apostila. Vamos lá? Então vocês têm aí na tela esses slides que o professor vai colocar a partir de agora com a nossa revisão dos capítulos 1 e 2 de língua portuguesa, tá? Então nós começamos na nossa apostila, no capítulo 1, vendo as informações do que é uma notícia, né? O professor colocou para vocês na videoaula, explicou um pouquinho na aula no Zoom sobre isso. Então notícia é um formato de divulgação de algum acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante ou de alguma publicação por meio de comunicação social. Como na videoaula, como na aula do Zoom, o professor coloca aí para vocês verem algumas notícias, como essa do site do G1 e a outra do site do O Globo, tá? Um site, um jornal digital e um jornal impresso que nós temos aí que trazem notícias do cotidiano. Ainda falando sobre isso, vocês têm na tela alguns tipos de mídias digitais e impressas, alguns tipos de notícias vinculadas em algumas dessas plataformas. Temos no computador, em sites, tablets, celulares também, né, em alguns aplicativos e também no jornal impresso, essas que vocês têm aí do jornal O Globo, tá? E aí nós temos o que tem lá na nossa apostila. Uma notícia se constrói tradicionalmente da seguinte forma: primeiramente são indicações das informações mais importantes, o que aconteceu, onde, como, e depois segue as informações menos relevantes, tá? Abaixo do título, geralmente, da notícia, nós vamos ter ali uma frase ou período, assim, daquela frase sem um ponto final. Aquilo ali se chama linha fina. Abaixo do título da notícia, nós temos a linha fina. E aí, o título e a linha fina nem sempre apresentam a maneira explicativa do assunto da notícia, mas trazem uma ideia, tá? Uma ideia sobre isso. Nesses casos, é geralmente no primeiro parágrafo que os leitores encontrarão um resumo a respeito do assunto da notícia. Esse parágrafo lá, o primeiro parágrafo da notícia, é o lead, que traz, quem sabe, um resumo ou até uma introdução para a notícia. Continuando, nós vimos sobre coesão e coerência. Coesão textual é aquela ligação que existe no texto, são as ligações da parte do texto que trazem uma uniformidade para o texto. São mecanismos de coesão, referência, substituição, elipse, conjunção, coesão, entre outros, tá? Aí vocês têm dois exemplos nesta tela para vocês verem um exemplo de uma coesão textual. Carmen é uma boa aluna. Carmen é estudiosa. Carmen vai à aula todos os dias. Usamos Carmen várias vezes. Vamos ver daqui a pouquinho o pronome que ajudam nesta coesão do texto, tá? Corrigindo os termos, Carmen é uma aluna que vai à aula todos os dias, tá bom? E aí, coerência textual é a articulação entre as partes de um texto, obtida através da organização lógica de ideias e significados. Um texto coerente é um texto que possui uma unidade de sentido, que não fica assim desproporcional na hora que a gente está lendo, mas ele tem um sentido, ele tem uma coerência e uma coesão na sua escrita. A partir disso, vimos lá na parte de gramática a questão dos pronomes. Temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes pessoais retos têm a função de indicar o sujeito: eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, elas. Repetindo, os pronomes do caso reto, são eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele e elas. E aí nós vamos ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, que tem a função do objeto ou do adjunto, tá? Coisa que vocês vão aprendendo agora pra frente, que é me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, ele, ela, nós, convosco, nos, convosco, nós, vos, convosco, vós, se, si, consigo, o, as, lhes, eles e também elas. Pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Daí mais uma olhadinha na tela para gravar bem, mas vocês também têm isso lá na apostila de vocês. Continuando, pessoal, nós vamos ter aí uma parte também da apostila do capítulo 1 que nós vimos sobre reportagem. A reportagem é um gênero de texto jornalístico que surge publicado em revistas, jornais e, claro, também em sites na internet. O objetivo da reportagem
é informar detalhadamente o leitor sobre um assunto ou um acontecimento importante. Uma definição bem de reportagem: uma reportagem é uma notícia mais aprofundada, geralmente com entrevistas, geralmente com coleta de informações. O jornalista ele faz ali uma apuração dos fatos e escreve uma reportagem como essa que vocês têm aí na tela, Juntos Cuidando do Planeta Terra. Foi uma matéria feita, uma pesquisa com crianças em escolas, com alguns ambientalistas que ajudaram a fomentar e aumentar o contexto desta reportagem, trazendo mais informações sobre esse assunto, a questão do cuidados do planeta Terra. Ainda no capítulo 1, nós vimos os tempos verbais: presente, passado e futuro. Tempos verbais são os momentos em que a ação se passa. Presente é agora, passado foi ontem e futuro é amanhã. Vimos o presente, o pretérito perfeito e o futuro. Aí na tela, alguns tempos verbais da palavra cantar, escrever e partir. O professor vai pegar para vocês aí escrever no presente, pretérito perfeito e também no futuro. Eu escrevo, tu escreves, ele ou ela escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles ou elas escrevem. No pretérito perfeito, eu escrevi, tu escreveste, ele ou ela escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles ou elas escreveram. No futuro, que é o que vai acontecer ainda, eu escreverei, tu escreverás, ele ou ela escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, eles ou elas escreverão. Então, aí para você ver o tempo verbal no presente, pretérito perfeito e futuro de cantar, escrever e também partir. Partimos em frente agora no capítulo 2, galerinha. Lá no capítulo 2, nós começamos a falar das classes gramaticais. Tá? As classes gramaticais que nós vimos no capítulo 2 é um conjunto que classifica determinada palavra. Elas podem ser substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, tá? E aí nós vimos essas classes gramaticais. E vimos também informações do que é uma resenha, do que é uma sinopse, já que nós falamos de algumas coisas referentes a cinema. Lembra que nós vimos lá aquela telinha lá dos cinemas, a primeira parte da apostila de vocês, que tinham ali alguns filmes? Então, é isso que nós vimos lá, sobre sinopse e resenha. Vamos começar sobre resenha? Resenha, como tem aí na tela de vocês, é um tipo de texto usado para escrever e analisar outra produção textual, que pode variar em uma obra literária de um livro, um filme, um desenho e outras coisas também. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros, entre outros, tá? Resenha é um texto um pouquinho maior, que traz informações um pouquinho mais apuradas, mais aprofundadas sobre um livro, sobre um filme, enfim. E nós temos a sinopse, que aparece lá na Netflix, né? Aparece a sinopse, aparece em alguns sites na internet. Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica, entre outras. A sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo, tá? Sinopse um pouquinho mais resumido, com informações mais básicas sobre o filme, o livro, etc., ou a peça de teatro. A resenha é um pouquinho mais detalhado, tá? E nós vimos lá também que os tempos verbais, né, que nós vimos também no capítulo 1, nos ajudam a ver com que as palavras são escritas num sentido diferente, o substantivo é escrito diferente. Por exemplo, bebê e bebe. Bebê é o substantivo, é a criança, é o nenenzinho. Bebe, sem o acento, sem acentuação, ele vira um verbo, verbo beber. Então, beber com acento no último E é um substantivo. Bebe, sem o acento, vai ser o verbo. Nesta outra tela, mais uma referência ao uso do substantivo e do verbo. Fabrica, vem do verbo fabricar, né? E fábrica é o substantivo dado a alguma coisa que produz alguma coisa. Produz ar, produz roupa, produz, por exemplo, carros, tá? Então, fábrica, com acento, é o substantivo. Fabrica, onde não usamos o acento, vai fazer parte da família do verbo fabricar. Público, do verbo publicar, e público com acento, substantivo que dá nome a um número de pessoas, tá?
Vimos ainda no capítulo 2, galerinha, sobre pronomes, que são palavras que acompanham o substantivo, interligando sua posição em relação ao texto. Ou seja, os pronomes indicam as relações entre os termos ditos dentro de uma fala. Elas podem flexionar em gênero, número e pessoa. E aí, nós temos também, mais uma vez, para vocês verem aí, os pronomes que nós vimos lá também no capítulo 1, né? Que nós vimos os pronomes, mas no capítulo 2 eles se repetem. Aí um recorte da apostila de vocês, os pronomes do caso reto e também do caso oblíquo, tá? Para finalizar a nossa revisão, vocês têm esse menininho que vocês encontram na apostila dizendo: lembre-se, sempre que o pronome acompanhar um verbo terminado com a letra R, elimina-se o R e acrescenta-se aos pronomes o, os, a e as. Vou deixar essa tela para gravar bem no coração e na mente principalmente. E essa foi a nossa revisão de língua portuguesa, bem rapidinho, só para vocês lembrarem o que estudamos no capítulo 1 e capítulo 2. Beleza, galera? Beleza, galera? Um forte abraço para vocês e até, quem sabe, a volta das nossas férias, que vai dar tudo certo, tá bom?